Ok, vamos lá. Estou com duas telas aqui para ficar acompanhando o chat, caso alguém queira fazer alguma pergunta. E vamos embora. Então, bom dia a todos, bom dia terráqueos. Estamos aqui iniciando essa aula, né? Essa imersão sobre reabilitação de marcha, especificamente para paciente pós-AVC. Para trazer aqui algumas nuances, algumas questões sobre o que a gente trabalha bastante, sobre uma demanda que é bastante frequente na fisioterapia neurofuncional, né? Então, eu tenho trazido alguns dados do número de pacientes, né? A terceira doença que mais acomete o mundo é o AVC, e, consequentemente, é a doença neurológica mais prevalente e que mais necessita de reabilitação. A gente tem um número grande de pacientes que podem, né, via recuperar a locomoção de maneira espontânea, mas que, de uma certa forma, essa locomoção ela vai precisar ser aprimorada, né? Então, é uma demanda que ela é necessária, né, e frequente dentro da reabilitação neurofuncional. Então, por isso, eu resolvi trazer primeiro essa aula para vocês, né, essa imersão em reabilitação de marcha em paciente com AVC. Vai ser uma aula que ela vai ter um conteúdo teórico um pouco mais curto, e eu vou trazer alguns vídeos e fotos, e a gente vai discutir algumas questões que são muito comuns nesse processo, tá? Mas antes de iniciar, eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece, né? Eu sou Sérgio Rocha, todo mundo me conhece como Serginho, em algumas matérias na TV também fui apresentado como Serginho, tá? E eu sou fisioterapeuta graduado e pós-graduado pelo UFPE, então fiz toda a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado. Eu sou doutor em neurociência, né, com aprovação em doutoramento sanduíche na Alemanha. Sou especialista em fisioterapia neurofuncional do adulto e do idoso, reconhecido pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e pela Abrafim, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional. Toda a minha formação, assim como a formação da minha esposa, que é a minha sócia e fundadora aqui da NeuroReeducar, é baseada no conceito Bobat, né? E atualmente eu também sou fisioterapeuta neurofuncional do ambulatório de reabilitação do Hospital da Restauração, onde acho que 80% do meu público lá é paciente pós-AVC. E paciente pós-AVC de todas as idades, tá? Então tem muitos pacientes pós-AVC jovens. Então não acredite que é porque eu tenho, sei lá, 40 anos ou menos que eu não posso ter AVC. Você pode, e isso é uma demanda importante, tá? Então, vão ter N pacientes pós-AVC para vocês reabilitarem. Tá bom? Então, além disso, eu também sou conhecido nas redes sociais como fisioterapeuta de Gena, Serginho, fisioterapeuta de Gena, que fez, né, para quem não conhece a história de Gena, Gena é uma paciente que não foi AVC, foi uma lesão medular no CrossFit há mais de 10 anos, em que todos disseram que ela nunca mais ia andar, e em menos de 2 meses a gente já estava fazendo os primeiros passos, tá? E dentre outros tantos que talvez vocês conheçam, né? Se vocês acompanham o trabalho da clínica da NeuroReeducar, vocês já devem ter visto alguns pacientes nossos que, porventura, voltaram a andar, tá bem? Então, vamos começar, sem mais delongas. Eu me apresentei, para quem ainda não me conhece, satisfação inenarrável. Espero que essa aula seja de muito aprendizado, que vocês saiam daqui com um conceito um pouco diferente da reabilitação de locomoção, um pouco diferente do que a maioria é apresentado na faculdade, na graduação e em muitas pós-graduações que a gente vê por aí, tá bom? Então vamos embora começar a viagem da gente. Então, para começar, apesar dos meus estagiários, meus alunos saberem que eu comumente falo que a fisiologia ela não importa no princípio de justificativa de tratamento, digamos assim, né? Para um paciente. Então, o paciente ele não vai querer saber se as vias estão íntegras ou não, mas ele quer saber se ele vai voltar a andar. Mas, apesar de eu dizer muito isso, eu preciso começar essa aula falando sobre o controle postural e a neurofisiologia da marcha de uma maneira talvez um pouco mais
simples ou diferente, não sei muito bem, para que a gente entenda várias nuances da reabilitação de marcha, né? E saia de ideias antigas de o que é que eu preciso fazer e o que é que eu devo fazer quando eu estou trabalhando marcha, para que a gente pare de pensar, por exemplo, que eu devo colocar 2 bastões, um em cada mão do paciente, e dizer, vamos lá, agora um passo para frente. Quando você dá um passo com a perna, eu puxo com a outra mão. E aí fazer esse joguinho que a gente é acostumado a ver nas faculdades, nos livros, enfim. Tá? Então vamos trabalhar. Então, primeiro, eu gosto de definir coisas. Como eu gosto de definir coisas, eu gosto de definir, então, tá? Então, o controle postural, ele é a habilidade para evitar ou minimizar o deslocamento do centro de massa, o qual permite a execução segura e eficiente no movimento. Então, ó, eu evito ou minimizo o deslocamento do centro de massa. Toda vez que a gente anda, o meu centro de massa ele desloca de uma maneira mínima. Eu preciso ter o centro de massa sendo deslocado na hora que eu vou tentar andar, tá? Então, ele tem que sair para gerar inércia e gerar movimento. Então, para que essa inércia de movimento aconteça de uma forma em que não haja desequilíbrio, eu preciso ter controle desse deslocamento do meu centro de massa, porque senão o meu centro de massa ele vai sair da minha base e vai me gerar um desequilíbrio, tá? Também tem uma definição que diz que é uma habilidade complexa relacionada ao controle das partes do corpo em relação ao espaço. Óbvio que eu tenho que entender que o espaço interfere. Por quê? Porque uma coisa é eu caminhar, ah, sei lá, no calçadão vazio, uma coisa é eu caminhar dentro de um shopping completamente movimentado, outra coisa é eu atravessar Agamenon no meio das motos e carros, sei lá, outra coisa é eu andar sobre a ponte do rio que cai, tá? Então, como é que eu controlo as partes do meu corpo em relação ao espaço que eu estou orientado, tá? Em relação à minha orientação, em relação à minha estabilidade, tá? Então, aqui eu vou ter para vocês esse diagrama do livro de controle motor, da Shunrikyo Olacott, que ela mostra o mesmo indivíduo no mesmo espaço, só que em situações onde o centro de gravidade ele está diferente relacionado à base de suporte, né? Então, tem um cara na parada de ônibus, na situação A, na situação B ou na situação C. Esse cara na parada de ônibus, ele está sentado, tá? O centro de gravidade está projetado dentro da base de suporte, ele está em pé, lendo, mas o centro de base projetado dentro da base de suporte, só que é uma base de suporte um pouco menor do que aqui quando ele está sentado, e aqui o centro de gravidade ele fica sendo projetado para fora e para dentro da base de suporte, porque ele está se locomovendo, então ele está perdendo a inércia, ele está perdendo a inércia de ficar parado para entrar numa inércia de movimento, tá? Então, ó, quando eu trago isso daqui, eu tenho que trazer para vocês a ideia onde o movimento, seja ele que tipo de movimento a gente esteja imaginando, ele é dependente de que tarefa, e aqui a gente vai estar falando de tarefas específicas de mobilidade, já que a gente está falando de locomoção, tá? Ele vai depender de que ambiente esse cara está realizando essa determinada tarefa, tá? E vai depender de que indivíduo em termos de percepção, ação e cognição. Então, como ele planeja, como ele interpreta e como ele age relacionado com a locomoção em determinado tipo de ambiente, tá? Se é um ambiente regulador, não regulador, se é um ambiente fechado, um ambiente aberto, tá? Se é um ambiente estável ou instável, tá? Eu estou aqui na sala do meu consultório, no empresarial, no 7º andar, e eu estou vendo outro empresarial que é vizinho aqui. Eu poderia pegar uma ponte, uma tábua e de 50 centímetros de largura e colocar do 7º andar desse prédio para o 7º andar do próximo. Eu teria um ambiente aqui. Eu podia pegar essa mesma tábua e colocar lá no chão. Eu teria 2 tipos de ambiente diferentes. Como eu andaria? Eu, Sérgio,
agiria nesses dois tipos de ambiente na minha atividade de mobilidade. Então, transferindo isso para o que acontece com o paciente, às vezes você vai treinar o cara só em um único ambiente, que é na sua clínica, no ambulatório, na casa dele, né? E ele está ali, na hora do treinamento com você, ele executa tudo perfeitamente. Na hora que ele abre a porta e sai, ou na hora que você dá as costas, ele executa de uma maneira diferente. E aí você muitas vezes pensa que esse cara está de sacanagem comigo, esse cara ele tá fazendo, ele sabe fazer, mas ele não faz porque ele não quer. Mas na verdade não é isso. A realidade é que o ambiente mudando, a execução da tarefa ela pode mudar, tá? E muda. Então a gente tem, eu tive uma paciente, era um paciente com lesão medular, que quando eu comecei a trabalhar a locomoção com ela, com órtese e muleta, eu comecei a trabalhar com ela dentro do consultório. E aí eu abri uma vez a porta para a recepção. Só em abrir a porta, a tarefa dela, ela já começou a modificar, ela travou, começou a suar. Então, depois a gente começou a treinar com a porta aberta, depois treinar chegar à recepção, depois treinar abrir a porta da clínica, depois treinar sair para o corredor, depois treinar descer o empresarial e ir para o carro andando. Tá? Porque eu estou mudando constantemente os ambientes. Porque eu preciso que ela ande num ambiente que não seja um ambiente regulador. Eu preciso que esse paciente ele aprenda a andar não só aqui na minha clínica. Então, vai ter demanda que, acho que eu não tenho nem esse vídeo aqui na aula, mas quem acompanha aí, tanto o meu Instagram, saiu no meu, saiu na clínica, recentemente eu levei uma paciente, foi parte da sessão dela, levar ela andando até a terapia, até o psicólogo, que era aqui próximo, ela acabava tendo que pegar Uber porque não se sentia confortável de andar, apesar dela ser uma paciente que deambula super bem já é super independente. Então, foi conhecer calçadas, onde atravessar a rua, fomos. Na volta, ela já disse que foi mais rápido, já foi melhor, já foi mais segura, tá? Então, a gente rompeu uma barreira ambiental, tá? Então, já aconteceu de ter que ir com o paciente na praia, treinar com ele na areia fofa, porque ele teria uma tarefa como essa para realizar, tá? Então, é importante a gente entender os ambientes de forma diferente, tá? Então, quando eu falar de controle postural, eu tenho que entender que eu preciso ter estabilidade postural e orientação. Orientação, o pessoal costuma traduzir como postura e estabilidade como equilíbrio, tá? Mas só a palavra equilíbrio, só a palavra postura são termos muito mais simples para definir o que é estabilidade e controle postural, tá? Às vezes, uma aluna minha recente na pós disse assim, foi para uma seleção de emprego em algum instituto de autismo, alguma coisa nesse sentido, e uma das etapas era um atendimento com um paciente, uma criança lá. E aí perguntaram para ela o que é que ela deveria fazer com a criança depois do que ela tinha avaliado. Eu disse, ó, na dúvida, melhora o controle postural. Na dúvida do processo de reabilitação de marcha, enquanto você ainda não consegue identificar as nuances mais finas, os detalhes mais finos do processo de reabilitação, melhora o controle postural. Na dúvida, a gente vai começando por isso. Porque quando a gente falar em controle postural, a gente vai ver que o controle postural ele é dependente de vários fatores. Então, se você vai melhorar o controle postural, você vai ter que trabalhar muita coisa. Entenda que o controle postural não é alongar e fortalecer. Entenda que o controle postural ele vai dentro da cognição, ele vai dentro da percepção, ele vai utilizar de memória, ele vai utilizar de estratégias sensoriais, tá? Então, certamente você vai melhorar a marcha ao melhorar o controle postural. Então, às vezes, você vai ver aí alguns vídeos, vão ter alguns vídeos que você vai ver a gente simplesmente olhando ou alinhando o paciente. Porque ao alinhar o paciente em uma tarefa diferente, ele conseguindo transferir isso para a tarefa de locomoção, a tarefa de locomoção dele vai sair de uma maneira melhor, tá? Pode ter certeza disso. Se você começa a andar de uma maneira menos orientada, sua locomoção ela não vai ser tão boa quanto se você está de uma maneira orientada. E eu não falo de orientação, orientação no pessoal pensa de
Ah, está desorientado, está alienado, está, enfim. Não, eu falo de orientação postural, de alinhamento de segmentos corporais, tá? E também não estou falando que existe postura ideal, porque não existe postura ideal. Existe a melhor postura para a sua melhor mecânica. Mas o que a gente sabe é que quanto melhor o alinhamento dos segmentos corporais, tá? E o que é alinhamento do segmento corporal? Vai depender de cada segmento corporal. Tá? Quanto melhor os alinhamentos dos segmentos corporais, melhor o movimento ele vai se iniciar. E a gente vai entender que, quando a gente for analisar a biomecânica da marcha, muitos dos movimentos que a gente acredita acontecer de maneira errada tá num lugar, na verdade ele está em outro. Então, ó, lá, como eu falei para vocês no começo, a minha formação ela é baseada no conceito Bobat, né? Então, lá na década de 70, a Miss Bobat, a Berta Bobat, né, a fundadora, a criadora do conceito Bobat, que antes ainda era método, ela disse o seguinte, olha só, nossos movimentos ele acontecem em resposta a estímulos sensoriais, que são integrados em níveis diferentes do sistema nervoso central e geram uma resposta motora coordenada frente aos requisitos da tarefa e ao ambiente. Tá? Então, ó, eu preciso, então, a partir desse momento, entender que o meu movimento, eu preciso integrar informações, tá? Em diferentes níveis do sistema nervoso central. E aí eu vou trazer essa integração nessa figura, tá? Então, ó, bebe uma água, porque aqui tá o esquema do que é que acontece no nosso cérebro para a gente gerar movimento de controle postural e de controle de marcha. Então, ó, a gente vai seguir da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Figura A, B, C e D, beleza? Então, vamos lá. Vê como começa. Eu vou de onde termina, tá? Ele termina aqui em controle postural e movimentos habilidosos. Mas, para terminar aqui, em controle postural e movimentos habilidosos, eu inicio o meu processo através das múltiplas entradas sensoriais, tá bem? Então, ó, o que é que acontece? As múltiplas entradas sensoriais, elas são sistema visual, aparelho vestibular, né? E o somato sensorial, que está na pele, nas articulações, no músculo. Tá? Então, eu tenho aí sensibilidade profunda, sensibilidade tátil, me dando informações. Essas informações elas vão ascender através das vias ascendentes, passando pelo tronco cerebral, pela formação reticular, que é o primeiro local de modulação de dor, de sensações, não só de dor, mas de sensações. E aí ele vai passar aqui o tronco cerebral, tá? Então aqui ele vai vir e passar pelo cerebelo, tá? Vai subindo, o cerebelo é um órgão de integração sensorial. Vocês vão ver que vai voltar tudo para cá, ó. Então, estou subindo as informações. Cerebelo, tronco cerebral, visual, vestibular, tudo passando para os três, passando pelo tálamo, tá? Que é um segundo órgão de integração sensorial, de modulação sensorial, melhor dizendo, e as respectivas áreas corticais relacionadas às suas estruturas sensoriais. Então, eu tenho ó, o córtex visual recebendo informação visual, o córtex vestibular recebendo informação vestibular e o córtex sensorial primário. Tá? Então, daqui, vocês vão ver que eu vou gerar aqui uma aferência para esse roxo. Não sei se vocês vão dizer que isso é roxo, porque cor para menino e para menina é diferente. Para mim, sei lá, esse roxinho aqui, purple, como diria minha filha. No córtex parietal posterior, eu vou formar, através dessas informações sensoriais, o meu esquema corporal. Tá? Então, informações somatosensoriais, visuais e vestibulares no córtex parietal posterior, formando o meu esquema corporal. Beleza? Então, daqui, ó, eu pulo para a figura B. Pulei para a figura B, ó. Então, o córtex parietal posterior recebeu essas informações, ele vai gerar programas motores em córtex
motor suplementar e pré-motor e passando pelo hipocampo por área de memória e gânglios da base. Tá aqui mostrando gânglios da base, vindo aqui, ó, programação motora, pré-motor e motor suplementar e área de memória, tá? Então, ó, vamos lá. Receba a informação de sensibilidade, passo para suas áreas respectivas, visual, vestibular, somatosensorial, córtex parietal posterior, formei meu esquema corporal. Dali eu vou gerar o meu programa motor. Então, baseado no meu esquema corporal, eu gero meu programa motor de movimento. Só que eu preciso de memória, se for eu já ando, então, ou seja, a gente está trabalhando com adultos, tá? Então, são pessoas que já se locomovem. Então, qual a memória de locomoção, qual a programação que ele vai fazer na figura B. E aí depois eu venho para a figura C. Então, da área de programação, eu vou aqui para a área motora primária, que é a área de execução motora, né? E ele tem os que a gente chama de loopings motores. O que são os loopings motores? Então, eu programo, mando para a execução manda para a área de controle, que são gânglios da base cerebelo. Está aqui, o pretinho e o laranjinha. Eles analisam o que foi programado, analisam força, velocidade, distância, devolvem esse movimento para reprogramar, devolvem essa informação para reprogramar. Quando devolve essa informação para reprogramar, aí eu venho para cá de novo para a execução. Aí agora eu mando. Na figura D eu vou mandar o comando. Aí quando eu mando o comando, aí a via desce. Então, de maneira simples, o que é que acontece? Informação sensorial chega de todo tipo, tá? Formou o esquema corporal. O esquema corporal da pessoa vai lá e manda você, eu quero andar. Então, planeja aí meu movimento baseado no meu esquema corporal. Qual o comprimento do passo, qual é a velocidade, qual é a distância, o que é que eu faço primeiro. Programei, mandei executar, fiz alguns pequenos ajustes, e aí, pina na gorduchinha, manda andar e a pessoa vai lá e anda, tá? Então, esse looping, esse feedback, feed forward que vai acontecendo, então vai chegando informação sensorial, vai planejando, vai executando e vai locomovendo, e isso vai voltando de informação sensorial, isso vai gerando um feedback de aprendizado. Então, o que é que acontece? Que eu falei para vocês no começo, eu tenho uma demanda muito grande de paciente neurológico, faz AVC. Esses pacientes, cerca de, sei lá, acho que talvez até mais de 50% desses pacientes recuperam a locomoção espontânea. Só que eles vão fazendo todo esse loop A, B, C, D na recuperação espontânea de forma desorganizada. Então, são movimentos que acontecem naqueles padrões que a gente vê de livro, aquela marcha que o pessoal costuma chamar de ceifante, né? Então, o paciente ele vai reaprendendo e vai gerando esses circuitos aqui, baseado naquilo. Então, o que é que eu preciso fazer? Quebrar isso daqui. Eu não posso deixar que esse circuito aconteça com movimentos inadequados, tá? Então, por isso que é muito importante o processo de reabilitação iniciar de maneira precoce. Por isso que às vezes algumas pessoas dizem, não, o paciente é crônico, ele não vai melhorar. Ele tem que melhorar, mas ele é mais difícil, porque ele já aprendeu muita coisa errada, tá? Beleza. Voltando para a figura A, reparem bem, então, que eu deveria dar um pouco mais de atenção nas minhas informações sensoriais se eu estou pensando em reabilitação de locomoção e não só no meu fortalecimento, alongamento, tônus, que são os componentes musculoesqueléticos, tá? Por quê? Começa aqui. Começa com o que eu vejo, começa com o que eu sinto, começa com a minha aceleração angular, linear, tá? Só que o que acontece? Comumente, os pacientes, eles usam muito da visão para se orientar e se estabilizar posturalmente falando, né? E a gente ensina isso a eles. Quando a gente diz assim, fixa um ponto. Imagina um ponto ali, fixa o olhar. Tá? Só que quando eu faço isso, o que é que eu estou dizendo para esse cara? Use sua visão para se estabilizar. Só que a visão ela é uma parada que ela é traidora. Porque, por exemplo, para a minha visão, esses dois caras, vocês estão vendo, meu celular é o controle do ar-condicionado. Para o olho, ele não consegue definir quando isso está acontecendo e quando isso está acontecendo. Quando o controle cai ou quando o celular cai. Para a visão, ela consegue dizer, porque a visão é capaz de pegar a aceleração linear, que dois corpos estão se aproximando, tá?
Então, quem dirige, quem já dirigiu na vida, mesmo quem não dirige, mas isso pode acontecer com quem está de passageiro, você está lá no carro. Ah, aí você distrai, baixa a visão para pegar alguma coisa. Levanta, você olha assim, vê algo se locomovendo, você vai, bota o pé no freio, pensando que é seu carro que está andando, na verdade é o carro do lado. Porque o olho ele só consegue dizer tem dois corpos, tem um corpo se aproximando do outro, se afastando do outro, tá? Então repare, quando você esquece desse detalhe, é aquele paciente que às vezes acontece, quem atende, quem já atendeu, quem já teve contato, certamente pode ter acontecido já isso. Você se locomove rápido perto desse paciente e ele faz assim, tô caindo. E aí, quando ele fala tô caindo, ele cai depois. Aí você fala, primeiro você anunciou que ia cair para depois cair, ou não, você não está caindo. Na verdade, o que ele está lhe dizendo? Ó, eu uso minha visão para me equilibrar. Alguém se mexeu muito rápido, meu corpo entendeu que um corpo estava se afastando do outro, e meu cérebro entendeu isso, e como meu fisioterapeuta não vai cair, quem está caindo sou eu. E aí ele acha que realmente está caindo, tá? Então a gente tem que estar muito atento a isso e tirar essa necessidade que use um ponto para se equilibrar. O paciente que se segura literalmente com o olho no filho dele, está com a mente cansada, está com a vista cansada, está com dor de cabeça, porque ele se segura com o olho, tá? Então, ó, atentem-se a começar a perceber que os esquemas sensoriais eles têm fundamental importância na reabilitação da locomoção, tá bem? Se tiverem dúvidas, manda aí no chat, tá? Eu estou acompanhando aqui em tempo real. Qualquer dúvida eu vou perguntando, eu vou respondendo aqui na medida do possível, tá bem? Vamos embora. Então, ó, beleza? Então, quando a gente fala de controle postural, a gente vai ter que entender que o controle postural ele começa ali com a sensibilidade, com as questões sensoriais. Então, atentem-se às questões sensoriais. No processo de reabilitação de marcha, de extrema importância. Um paciente que não se sente bem, ele não vai ter esses feedbacks corretos de controle de movimento. E aí vai acontecer hiperextensão de joelho, e aí ele vai entrar em contato inicial com o antepé, já dando spoiler, tá? Vamos? Então vamos lá. Deixa eu dar uma parada na gravação e iniciar outra, para não ficar em gravações tão grandes.